dia da meditação, né, desse livro do Prado Flores, né, A Fascinante Morte de Jesus. Eu convido você, então, a se colocar, né, num estado de meditação, de oração, de conexão com Deus, de se abrir nesse momento para que a graça de Deus possa vir, possa abençoar esse momento e que a gente possa ter um tempo aí de rever, né, no sentido dessa morte de Jesus com outro olhar, de um outro prisma. Então, que Deus possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós vamos seguir nessa pintura de Mateus. E ele fala aqui em Mateus 15:33, né? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. Então, hoje o tema é as trevas que cobrem toda a terra. Então, para Mateus, o primeiro acontecimento que há logo após a morte de Jesus, ele fala dessa cor escura, né? Dessas trevas, sobretudo. Então, a cor escura, essas trevas, muitas vezes ela parece tenebrosa, pois se refere às trevas que cobrem a terra. Mas para o apóstolo, né, ela é uma plataforma, né, é um passo para ele começar a construir esse significado da morte de Jesus e aplicar isso na nossa vida. Então, Mateus, ele descreve que repentinamente, ou seja, de uma hora para outra, a luz se apagou. Se apagam todas as luzes do cenário. Então, naquele momento, há uma treva no Calvário, uma terrível escuridão. E geralmente se pensa que aquele crime, né, contra um inocente foi tão injusto que a natureza ficou escura, né? A natureza pôs uma treva por toda a terra. Mas não é bem assim. A execução de Jesus, ele pode até criar esse tal impacto, né? O sol se apaga por 3 horas, mas, na realidade, o que está acontecendo é que não está se apagando as luzes. Está terminando as trevas. Está se iniciando um novo tempo de luz. Isso para dizer que, muitas vezes, quando nós precisamos sair das nossas trevas, precisamos sair das nossas dores, daquilo que está, de alguma forma, criando alguma dor na nossa vida. Às vezes, quando nós vamos olhar para isso, isso fica muito mais intenso. Isso fica muito mais doído. Isso fica muito mais sofrido. Mas isso é só um sinal de que a luz virá. E precisa ficar bem claro que não houve nenhum eclipse na Terra, né? Então, não há nenhuma notícia de que houve uma tempestade de areia, um eclipse, uma névoa ou um escurecimento, alguma coisa assim. Então, as trevas que Mateus relata, né? Então,
O Prado Flores diz assim, além disso, se tais trevas tivessem realmente esse caráter, ninguém presenciaria os fatos narrados pelos 4 evangelistas. Portanto, mais do que um fato histórico, trata-se de uma realidade teológica que quer transmitir uma rica mensagem. O evangelista oferece 2 pistas para que descubramos a transcendência desse momento. E ele diz assim, da 6ª hora até a 9ª hora, corresponde ao período entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. Quase sempre temos imaginado que a escuridão expande seu negro manto no momento em que Jesus expira. Mas o texto bíblico nos mostra justamente o contrário. O caos dominava o ambiente antes que Jesus morresse. Portanto, o que o Evangelho nos quer mostrar é que quando Jesus expira, desaparece a escuridão que tinha coberto e esfriado o mundo por um certo tempo. Então, o que o Mateus quer dizer aqui é que do momento em que Jesus foi crucificado até a sua morte, a escuridão estava sobre o mundo. E quando Jesus expira, a luz nasce novamente. Então, quando Cristo é crucificado, quando o sofrimento de Cristo está no auge na cruz, é o momento que o povo está sobre as trevas. E o povo que jazia nas trevas, lhe nasce uma grande luz. Surge uma grande luz. É aqui que a luz nasce, quando Jesus dá o seu último suspiro. Ele tira o povo da escuridão. E o segundo aspecto que Mateus traz é que é sobre toda a terra. Sobre toda a terra, não é só em Jerusalém, mas é sobre toda a terra. As sombras se estendem não só em Jerusalém ou no Calvário, portanto, quando o evangelista se refere a toda a terra, considera-se mais uma realidade teológica do que geográfica, porque a salvação de Jesus é para toda a humanidade, para toda a terra. Então, o fenômeno abrange não o planeta, mas a humanidade que vivia na noite, até que a morte de Jesus iniciasse um novo dia de esperança. Então, se a nossa vida está numa noite escura, nós devemos pensar que está próximo a luz, quando nós apresentamos essa noite escura, quando nós apresentamos essa dor a Jesus. Então, se tem aí na sua vida uma noite escura, se tem aí na sua vida um deserto, se tem aí um calvário, um sofrimento, quem pode trazer luz para você é Jesus. Ele é que faz nascer o dia da esperança. Então, com essas 2 chaves, né, nós podemos chegar à mensagem que o Evangelho quer trazer. Então, a morte de Jesus, ela não provoca escuridão. A morte de Jesus é a fonte de luz que dissolve as trevas do pecado, da qual ainda éramos escravos. Então, se há trevas, se há escuridão, se há pecado, se há enfermidades na nossa vida, a luz de Jesus pode mudar tudo isso. Além disso, o tempo em que a terra fica imersa em as sombras é muito breve. São só 3 horas de treva. Em comparação com a permanência da luz, que é eterna. Então, embora o sofrimento venha à sua vida, ele não é para sempre. Mas a luz de Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, isso é para sempre. Então, a luz, na mentalidade bíblica, é o início da criação. Então, quando estava o caos,
quando a terra estava sob o caos e ela ainda era informe, ou seja, a terra não tinha forma, Deus fez a luz. E o mesmo acontece nessa nova criação que é trazida por Jesus. Então, muitas vezes, a nossa vida está informe, nós estamos sem forma, a nossa vida está sem brilho, a nossa vida está sem gosto. E Jesus é aquele que vem trazer a nova luz, a luz da nova criação. Então, no princípio, tudo estava vazio, era um caos, era escuro. E a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E Jesus também agora é a luz do mundo. Ao morrer, ele dá a luz à nova criação. Porque agora é o tempo dos novos céus, da nova terra. Jesus inaugura um novo céu. Jesus inaugura uma nova terra. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E agora, nesse momento, se manifesta isso. Se manifesta essa luz, porque ele é o princípio e a fonte de luz. Jesus é a luz do mundo, mas a luz tem que refletir em algum corpo para mostrar sua luminosidade e ser fonte de vida. Ele já mostrou sua capacidade de iniciar a nova criação em nossa existência. Isso foi possível, possivelmente, o que aconteceu com aquele centurião pagão. A partir do resplendor que a luz refletia, permitiu que fossem dissipadas as trevas que cobriam toda a verdade. Quando eu olho para o crucificado, quando eu olho para aquele momento de morte, e reconheço ali, aquilo que parecia a derrota, Cristo, o Senhor, aí sim, aquele Cristo que apaga definitivamente as escuridões do mundo, pode fazer brilhar na nossa vida a luz que ele ganhou na cruz, a luz eterna. A morte de Jesus nos abre a possibilidade de voltar ao começo, sem nos importar com as trevas em que estejamos vivendo, nem enquanto tenhamos sofrido o frio da noite. Ele já fez a parte dele. Agora depende de nós expor-nos aos seus raios de saúde para sermos curados, libertos, feitos novas criaturas, novas nele, por ele e com ele. Converter-se em sinal de esperança para cada um de nós, especialmente para quem vive nas sombras da morte. Já se aproximam as 15h, em que o poder redentor de Jesus vai aniquilar a escuridão da dor estéril, a maldade e a injustiça, não só do universo, mas do mundo que existe em cada um de nós. Isaías 9:1 vem dizer que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A luz raiou para os que habitam uma terra sombria como a da morte. Quando nós estivermos experienciando, na sexta-feira, aquele momento do meio-dia às 15h, quem puder ir, né, para a adoração ao Santíssimo que é feito nesse momento, quem puder às 15h participar dessa cerimônia, que é o segundo dia do Tríduo Pascal, né? Para quem não sabe, a celebração da Páscoa ela é feita em 3 dias, porque ela é uma celebração tão grande, que ela não pode ser feita em um dia só. E o primeiro momento da celebração da Páscoa é o momento da instalação da Eucaristia, quando Jesus celebra a última ceia. Isso acontece na quinta-feira à noite, a missa do lava-pés, onde Jesus nos ensina o serviço. Nos ensina que, se nós queremos ser grandes, nós precisamos servir os irmãos. E o segundo dia desse tríduo é a Sexta-feira Santa, esse momento em que nós vamos contemplar a
tristeza, né, da ausência desse Deus. E é claro que isso é simbolicamente falando agora, né? Mas se vocês observarem, tão logo o Santíssimo ele é recolhido na quinta-feira e a igreja fica vazia, aquela sexta-feira ela tem um ar de silêncio, ela tem um ar de acabou tudo. Quando nós vivemos o tríduo pascal, nós podemos sentir essa ausência, que é mais uma ausência emocional, simbólica, sensorial, mas é ali na Sexta-feira Santa para a gente, nesse momento, poder olhar e ver o que ainda é treva, o que ainda é escuridão aqui dentro, o que ainda a luz de Cristo não brilhou. Cristo já ressuscitou. Nós não precisamos mais da treva, não há mais trevas. A luz já está posta eternamente. A volta para o braço do Pai já está feita esse caminho. Mas o que ainda há trevas aqui dentro? É uma enfermidade? É uma ansiedade? É uma depressão? É um transtorno? Qual é o conflito emocional que está aqui dentro, que eu posso agora, olhando nessa sexta-feira, nesse momento da escuridão, encontrar a minha escuridão e poder me abrir para essa luz que já existe. Então, o valor da cruz de Jesus não está no sofrimento em si, mas transforma-se em sacrifício com dimensão salvífica. A dor por si só certamente não tem sentido algum. Mas quando se converte em sacrifício renovador e restaurador da vida divina neste mundo, torna-se algo luminoso, como a pintura de Velázquez. Portanto, não é tragédia, mas esperança. Não é término nem final, mas início da nova criação. O sofrimento de Jesus Cristo é frutífero, porque se trata de um parto que gera uma vida nova. Tem um sentido novo. Sendo assim, perguntamos, a morte de Jesus deverá provocar em nós sombras de tristeza ou luz de esperança? Se nós sofrermos só por sofrer, isso é sofrimento. E Jesus foi pregado no madeiro para que ali todo o sofrimento, toda a dívida estivesse paga. Logo, a morte de Jesus é esperança para a nossa vida. E pode ser que você esteja vivendo situações em que o sofrimento é grande e que você não encontra saída. Mas se você reconhece que na cruz está a luz que vai mudar essa história, esse sofrimento pode se tornar sacrifício. E o que é um sacrifício? O sacrifício da cruz é que ninguém mata Jesus. O sacrifício da cruz é que Jesus se dá em sacrifício. Então, pode até ser que existam problemas, dificuldades na nossa vida que não tenham soluções. Pode até ser. Mas se você entregar isso na cruz de Cristo, a luz virá. Isso que não tem solução não será mais um sofrimento, mas será um sacrifício onde você vai poder entregar a sua dor e pregar ali na cruz, completar o sacrifício de Jesus. Então, eu completo em Jesus
Aquilo que faltou na cruz de Jesus, é claro que não faltou nada na cruz de Jesus, mas quando eu aceito as dores, quando eu aceito os sofrimentos, eu posso completar as dores de Cristo. Por que que eu completo as dores de Cristo? Porque eu sou o corpo de Cristo. E se eu sofro, Cristo que é a cabeça também sofre. Então, se eu coloco esse sofrimento lá, eu completo. Eu completo porque eu não mais sofro, mas eu entrego a Jesus. Então, nós vimos a primeira cor do arco-íris, que pinta a beleza e o poder criador emanado do topo do Calvário, e que não produziu trevas, ao contrário, fez desaparecer a escuridão que havia no mundo, para inaugurar a nova criação com a luz, ou melhor, com Jesus, que é a luz do mundo. Quando São Mateus narrou os diferentes acontecimentos em torno da morte de Jesus, ele colocou esse aspecto em primeiro lugar, porque é a plataforma para todo o resto. Antes de entrar no palco, acende-se a luz para acautelar de que se trata mais de um poema do que de um drama. Olha que coisa mais linda. Se Jesus inaugura o palco da vida, o teatro, quando você chega, ele está apagado. E o show começa quando as luzes se acendem. Mas Jesus também é assim. Ele não morreu. As luzes do palco da vida se acenderam para brilhar no palco da nossa vida. Nós precisamos estrear a nossa vida. E como que a gente estreia a nossa vida? Deixando Jesus iluminar as trevas. Se você quer ser um iluminado, você precisa mostrar as trevas. Você precisa apresentar as trevas. De que vale o sol do meio-dia? Ou, melhor, de que vale a luz ao meio-dia? Ao meio-dia está a plenitude de todas as coisas. E Jesus é essa plenitude da luz. E eu só vou ser iluminado quando eu for capaz de olhar as minhas trevas, de reconhecer essas trevas e de deixar essa luz aparecer. Desse ponto de partida, podemos subir a montanha do Calvário, sabendo que lá no alto seremos os primeiros a perceber a luz do novo dia que amanhece para toda a humanidade. Agora é tempo de acender a luz do palco da nossa vida. E eu quero te convidar agora a gente fazer uma oração para que a luz se acenda no palco da tua vida. E vamos pedir ao Espírito Santo, que ilumina todas as coisas, que ele venha iluminar a nossa vida. Espírito Santo, muito obrigado por me revelar o plano de Deus. Nesta mensagem luminosa que me enche de resplendor de Jesus e faz renascer em mim a esperança de me tornar uma nova criatura. Jesus, ilumina todos os momentos e aspectos escuros da minha vida. Senhor, olha para esse palco escuro da minha vida. Olha para as áreas da minha vida que ainda não estrearam para a luz. Olha para a área da minha vida que ainda não se abriu para essa salvação. Acende a tua luz nos meus medos. Acende a tua luz nas minhas feridas. Acende a tua luz nas enfermidades. Acende a luz naquilo que não tem saída. Acende a luz, Senhor, na ignorância, nas feridas causadas pelo pecado. Acende a luz nas injustiças que eu sofri, que eu vivi, nas injustiças
que os outros lançaram sobre a minha vida. Inunda com tua luz todos os meus pensamentos, porque tudo começa no pensamento, Senhor. Vem com a tua luz nos meus pensamentos. Aqueles pensamentos que ainda são escuros, aqueles pensamentos que ainda a graça não chegou, ilumina esses pensamentos, para que iluminando esses pensamentos, os sentimentos da minha vida possam ser transformados. As emoções que ainda estão em trevas possam vir à luz. As sensações desses pensamentos e dessas emoções possam ser agora curadas, restauradas, refeitas. E com a luz do teu Espírito, Senhor, nos meus pensamentos, nas minhas sensações, nos meus sentimentos, tudo isso possa me levar a uma nova atitude. Vem, Deus Espírito Santo, com a sua luz, iluminar o meu pensar, o meu sentir, que o meu agir seja transformado, para que os meus resultados sejam transformados, para que as minhas atitudes sejam novas, e para que todos os espaços da minha alma, principalmente os lugares que ainda não receberam amor, e por isso eu não me sinto muitas vezes capaz de amar. Quantas áreas, Senhor, escuras ainda na minha vida sem amor. Quantas áreas ali da minha infância, da minha adolescência, esperando ser amado, esperando ser visto, esperando ser acolhido. Mas como Nicodemos dizia, né? Por um acaso, dá para nascer de novo? E tu disseste, Jesus, que sim. Que dava para nascer da água e do Espírito. E que dá para nascer, Senhor, dessa água que jorra do seu lado aberto na cruz. E que só pela tua graça, Senhor, a minha história de vida pode ser visitada. Só pela tua graça. As áreas escuras da minha concepção, da minha gestação, do meu nascimento, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, nos dias de hoje, só com a luz do Espírito Santo, isso pode ter vida e pode ser visitado. E pode chegar lá o amor que falta, o carinho que falta. Jesus amado, eu vos peço agora que a sua luz visita especificamente uma área da minha vida, uma área da vida desse meu irmão que ficou sem amor. Para que tu, Senhor Jesus, seja o amor que nós precisamos. Para que a luz do palco da nossa vida se acenda. Que nós possamos estrear a nossa vida. Que nós possamos estrear uma vida nova. Ilumina-me para que a minha dor e o meu sofrimento se converta em sacrifício fecundo, como o teu, fonte de vida para mim e para todos. Senhor, que eu não esteja só sofrendo, mas que a minha história de hoje em diante seja um sacrifício de odor agradável a Ti. Que a luz da Tua cruz, Divino Mestre, faça desaparecer toda a treva e escuridão que me atormentam. Permita-me viver a cruz para viver a luz e me sentir livre da dor estéril e do sofrimento sem sentido. Que a minha vida não seja mais sofrer, mas que a minha vida seja um sacrifício, seja uma entrega. Que ninguém mais me provoque dor, mas que eu escolha sentir ou não, porque a tua luz pode curar toda a dor. A tua luz pode curar toda a enfermidade. Vem, Senhor Jesus, acender a luz. Que o teu resplendor, que o resplendor de tua luz criadora, faça-se
Faça-me criatura nova, já que tu, Jesus, é o ômega da antiga criação e o alfa da nova. Que se encerre o que é escuridão, que se encerre o que é dor, e que se abra na nossa vida, na minha vida, na sua vida, a luz de Cristo, conquistada depois das 3 horas da tarde, quando a luz da nova criação ressurge. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que pelo sangue e água derramado da cruz de Cristo venha sobre nós a luz para dissipar toda e qualquer treva que até hoje caminharam conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por estar aqui. E agora eu vou abrir espaço para quem está no Zoom, para a gente conversar um pouco. E se você quiser compartilhar alguma coisa, como foi isso, fique aberto agora. E quem está aqui no YouTube, obrigada pela